galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula de Física aqui da tarde. Tudo bem com vocês, jovens? Muito boa tarde para os jovens, os queridos que estão logados com a gente, que estão entrando aqui pelo IPTV, pelo YouTube, pouco a pouco, para a gente poder assistir mais uma aula da tarde aqui do canal Educação. Turminhas da terceira série, como é que vocês estão? Galerinha aí de São Gonçalo do Piauí, Ribeiro Galeota, galerinha que nos acompanha pelo IPTV, muito boa tarde, jovens, tudo bem? Como é que vocês estão? Toda a galerinha também que está pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. E vamos começar aqui o nosso segundo encontro da semana, né? Nós temos hoje, nessa segunda aula da semana, 2 encontros, 2 aulas, os 2 primeiros horários nessa quinta-feira. Tivemos o primeiro encontro na terça e agora nós teremos 2 outros encontros agora na quinta-feira. Jovens, começando aqui a nossa aula, a gente vai na data do dia 22 de setembro trabalhar ainda com o tema de indução magnética, tá? Indução magnética é o nosso tema de hoje, perfeito? Disciplina, professor, é Física e eu sou o professor Caio, que estarei aqui com vocês em mais uma aula de Física, mais uma aula de eletromagnetismo para a terceira série. Érica Fernanda, muito boa tarde. A Érica se fazendo presente aqui de novo nas nossas aulas. Muito bom estar com você aqui, minha querida. A Josélia, também é um prazer estar aqui com você. Muito boa tarde. E vamos que vamos, né? Vamos começar aqui nossa aula. E no nosso encontro de hoje, nós vamos ainda trabalhar com a indução magnética. O nosso objeto do conhecimento ainda é a indução magnética. Nós teremos, para esse objeto do conhecimento, estes objetivos, tá? A gente vai compreender como eu posso gerar uma corrente induzida, beleza? Também eu vou relacionar a intensidade do campo magnético com uma força eletromotriz induzida e também fazer essa relação com a velocidade desse campo magnético em um condutor. Perfeito? Além disso, nós vamos observar como ocorre a variação das linhas de indução, no número de linhas de indução variando. Eu vou provocar também uma variação de quem, professor? Uma variação do fluxo de campo magnético. E eu vou compreender como esse fluxo magnético ele vai atuar. O que é o fluxo magnético? Então, eu vou compreender a definição de fluxo magnético e conhecer a sua unidade. Beleza, jovens? Galerinha de Curral Novo também, fazendo parte aqui da nossa aula do canal Educação. Galerinha da Unidade Escolar São Francisco de Assis. E os meus anjos também de Uruçuí já estão presentes, já estão logados. Turminha da terceira série de Uruçuí também presente na nossa aula. Porém, jovens, o nosso objetivo de hoje, ele será voltado mais para a prática, tá? Na aula de hoje, nós iremos resolver questões durante a aula e também deixarei questões para vocês para casa, tá bom?
Para a gente relembrar um pouquinho do que é a indução magnética, eu vou deixar essa telinha para vocês, tá? E a gente vai retornar já já para a gente iniciar a explicação desse conteúdo, bom? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. Vamos voltar aqui para a nossa aula, de volta aqui o nosso encontro. Então a gente vai agora definir a indução magnética, beleza? A gente já trabalhou com ela antes, né? Então a gente vai agora só definir o que é a indução magnética de forma de revisão. Vou recapitular com vocês o que representa a indução magnética. Então, a indução magnética, galerinha, é um fenômeno, tá? É um fenômeno que ele é responsável pelo surgimento de corrente elétrica, em materiais condutores imersos em campo magnético. Ou seja, eu consigo dizer que eu posso produzir corrente elétrica através do campo magnético. Porém, eu só produzo corrente elétrica quando eu altero a intensidade de campo magnético que atravessa esse material. Eu só posso criar corrente elétrica nessa condição. Professor, então quer dizer que campo magnético uniforme, um único valor de campo magnético, não produz corrente elétrica? Não, não vai produzir corrente elétrica. Então você não vai ter indução magnética, tá? Então Michael Faraday, ele percebeu isso. Ele primeiro colocou um ímã em repouso. Um ímã em repouso à frente de uma bobina. À frente de uma bobina. Quando esse ímã estava em repouso, parado na frente de uma bobina,
os polos dessa bobina ligados a um galvanômetro não mostravam alteração nesse aparelho. Professor, o que esse aparelho faz? A gente viu na semana passada que o galvanômetro ele é responsável pela medida de corrente elétrica. Então, quando eu tenho um ímã parado perto de uma bobina, nada vai acontecer com o galvanômetro. Porém, olha só, durante um processo de aproximação do ímã, o galvanômetro já movimenta o seu ponteiro para o lado. Eu já vou presenciar, eu já tenho a presença de uma corrente elétrica. Por quê, professor? Porque quando o ímã estava parado, eu tinha um valor de campo magnético. Eu tinha um valor de linhas de campo magnético atravessando esse meu material. Eu tinha um determinado valor de linhas que estavam atravessando esse meu material. Quando eu aproximei o ímã, esse número de linhas aumentou. Por isso, olha só, por isso que eu tive uma corrente elétrica aparecendo. Porque quando eu vario, quando eu altero o fluxo de campo magnético que passa pelo centro da bobina, eu consigo criar corrente elétrica. Então, se eu tinha um campo e eu aumentei o valor desse campo que passa dentro da bobina, então eu mudei o campo, né? Eu causei a alteração do campo magnético. Então, provocar alterações no campo magnético vão gerar corrente elétrica. A mesma coisa ele percebeu quando agora ele afastou o ímã. Ao afastar o ímã, ele percebeu que o ponteirozinho, olha só, ia para o outro lado. O que o outro lado representa, professor? Vai representar que eu também tenho presença de corrente elétrica. Só que uma corrente negativa. Uma corrente no sentido negativo. Ok? Certo, Jacobina? Então, meus lindos de Jacobina, no ato de afastar o ímã, o que eu fiz? Eu diminuí o número de linhas que passam por dentro dessa bobina, por dentro desse condutor. Então, quando eu diminuo ou aumento o número de linhas que passa pelo centro desse condutor, eu estou aumentando ou diminuindo o campo. O fato de alterar o campo é o que provoca o surgimento de corrente elétrica. E é o que gera a indução magnética. Quando você tem uma caixa de som, isso acontece também, sabia? Lá na caixa de som, está aqui a caixinha. Você tem dentro dela aqui você tem o alto-falante, né? E dentro dessa caixinha, o que a gente vai ter? Deixa eu aumentar ela aqui.
para a gente poder representar melhor esse fenômeno. Dentro dessa caixa, jovens, você tem a mesma estrutura. Você tem um ímã tá aqui um ímã, coloquei azulzinho e vermelhinho para representar que é um ímã. E você tem uma bobina. Que ela está ligada lá com o alto-falante. Você tem uma bobina aqui, ó. Fica ligada ao alto-falante. O que eu vou fazer, professor, nessa caixa de som? Eu vou criar estímulos, eu vou criar impulsos elétricos que vão aproximar ou vão afastar esse ímã desse aglomerado de fios, dessa minha espira, dessa minha bobina. Então, quando o ímã ele se aproxima ou ele se afasta dessa bobina do alto-falante, eu vou ter o mesmo fenômeno acontecendo. Eu vou ter a transmissão da eletricidade do ímã para a bobina. E assim eu tenho a transmissão do impulso elétrico. Só que esse impulso elétrico, ele é transformado em som por meio da vibração do material, por meio da vibração do alto-falante. Mas essa vibração do ímã para a bobina só é transmitida pela indução magnética. Então a bobina ela fica flexionando. Ela fica achatando e aumentando. Achatando e aumentando. Nesse processo de achatar e aumentar, essa vibração vai ser transformada em som. Por isso que os fones de ouvido, você tem também esse aglomerado de fios. E você tem também ímãs dentro do fone de ouvido, para que haja esse processo de indução magnética. Beleza? Então a corrente elétrica ela é transmitida por meio dessa vibração do ímã próximo à bobina. Perfeito? Jovens, agora vamos trabalhar com a grandeza que representa esse fluxo. Tá? A grandeza que representa esse fluxo, ela é representada pela letra grega chamada de φ. Certo? A grandeza que representa essa quantidade de linhas que passam por dentro dessa bobina é representada pela letra φ. Então, o fluxo, representado por essa letra φ, ele vai medir a densidade do número de linhas de campo magnético. Você, através do fluxo de indução magnética, vai calcular quanto de campo magnético atravessa a área.
quanto de campo magnético vai conseguir passar por uma determinada área. Beleza? Aí, jovens, a gente faz a seguinte relação. A gente faz o seguinte estudo. O número do campo magnético que passa por essa área vai depender da intensidade do campo, representado pela letra B, vai depender da dimensão da área. Perfeito? E vai depender do ângulo entre a superfície e o campo magnético. Eu vou ter a dependência dessas três grandezas: do ângulo, da área e do campo magnético. Como assim, professor? Você tem um determinado número de linhas passando por essa superfície aqui. Eu quero contabilizar esse número de linhas. Como nós contabilizamos? Eu preciso saber o valor do campo magnético. Eu preciso saber a dimensão dessa área. E eu preciso conhecer o ângulo que essa área está inclinada em relação ao campo magnético. Porque se essa área ela não estiver na direção do campo magnético, não tem como esse campo magnético ultrapassar essa área. Imagina a situação seguinte, olha só. Imagina que eu tenho o meu condutor circular na horizontal. Imagina que eu tenho o meu condutor circular na horizontal. E o meu campo, olha só, e o meu campo está na horizontal também. O campo, jovens, olha só, como ele está na horizontal, ele só vai circundar a espira. Não vai atravessar essa espira. Só vai passar pelas laterais. Agora, se a espira estiver na vertical e o campo estiver na horizontal, eu já vou perceber que o campo magnético ele atravessa a superfície da espira. Ele consegue atravessar. Então perceba que eu tenho, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, o Cleomar que está pelo YouTube, muito boa tarde, Cleocimar, perdão, a Amanda. Eu percebo, Amanda, que se a superfície da espira está direcionada
na mesma direção do campo magnético, eu vou conseguir ultrapassar, vou conseguir que as linhas entrem por essa espira. Se a superfície estiver contrária, como é o primeiro desenho, como foi o primeiro desenho que eu fiz, a espira está deitadinha na horizontal e as linhas estão passando ao redor dela. Então, nesse caso, eu não tenho como ter linhas ultrapassando a superfície da espira. Perfeito? Aí tem a perguntinha aqui da Érica. Professor, em magnetismo tem a presença da DDP? Bom, Érica, no magnetismo, você vai necessitar, para ter um campo magnético, em um condutor, você necessita de corrente elétrica, como a gente estava vendo antes, né? A corrente elétrica ela vai aparecer. Tanto que para calcular o campo magnético eu preciso de corrente elétrica. E para ter corrente elétrica é necessário DDP. Porque é essa diferença de energias, que é a diferença de potenciais, que gera corrente elétrica, que empurra as cargas para se moverem. Porém, aqui eu estou trabalhando com ímãs. O ímã, o campo magnético dele, vai produzir corrente elétrica. Então, nesse caso, do ímã, já não precisa da DDP. Já não tem a necessidade da corrente. Porque eu não quero criar campo magnético através da eletricidade. Eu não quero mais isso, eu quero o contrário. Eu quero criar eletricidade através do campo magnético. Então, nesses casos aqui que a gente está estudando, eu estou analisando, Érica, o campo magnético de um ímã que está criando corrente elétrica. É esse fenômeno que eu estou analisando. Tá bom? Aí a sua perguntinha, quando a gente usa DDP, quando a gente usa corrente elétrica, é do assunto passado. Quando a gente estava estudando o campo magnético em condutores. Foi o campo magnético produzido na espira, o campo magnético produzido no solenoide, o campo magnético produzido no condutor retilíneo. Aí, nesses casos aí, eu estou criando campo magnético através da eletricidade. Aí eu preciso da DDP. Porque a DDP ela gera corrente elétrica. Bom, meus queridos, aí a gente vai ver o seguinte. Agora a gente vai analisar o seguinte. Unidades. Qual é a unidade do fluxo? A unidade do fluxo é 1 Weber. O fluxo ele tem que ser dado em Weber. 1 Weber ele refere-se a uma unidade de campo magnético, que a unidade do campo magnético é o Tesla, T maiúsculo, vezes uma unidade de área. Qual é a unidade de área? Metro quadrado. Metro quadrado.
Então, Tesla vezes metro quadrado, você produz 1 Weber. Beleza? Jovens, também mostrei que mantendo um fluxo constante, nas aulas passadas eu falei para vocês que mantendo um fluxo constante, eu posso variar a área e, consequentemente, variar o campo magnético. Então, para uma situação de fluxo constante, sem alterar o fluxo, ou seja, sem alterar o número de linhas que passam por uma determinada área, eu posso alterar o valor do campo magnético. Então, imagina o seguinte. Aqui eu tenho uma área grande. Aqui do outro lado eu tenho uma área menor. Perfeito. Eu tenho uma área grande, uma área maior e uma área menor. Então vamos lá, Cleucimar. Anota aí. A área 1 será uma área maior. A área 2 será uma área menor. É isso que eu estou visualizando. Porém, jovens, eu não alterei o fluxo. O fluxo permanece o mesmo. Professor, como é que o senhor sabe que o fluxo permaneceu o mesmo? O fluxo representa o número de linhas que vão passar por uma área. Então, quer dizer que aqui na área maior eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas de campo magnético passando por essa área. Se a gente contabilizar quantas linhas passam pela outra área, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas também. Cinco linhas que representam o campo magnético nessa área menor. Jovens, então se eu tenho 5 linhas na área maior e 5 linhas na área menor, quer dizer que o fluxo permaneceu o mesmo. Passam um fluxo de campo magnético na área maior igual ao fluxo de campo magnético da área menor. Porém, para permanecer essa relação, eu tenho que ter uma razão e proporção, né? Eu tenho que ter uma razão e proporção. Qual é essa razão e proporção? Olha só. A área 2, eu sei que ela é a menor área. E a área 1, eu sei que ela é a maior área. Correto?
Eu sei disso. Então, jovens, para manter a proporção, quando a área é pequena, o campo tem que ser grande. O campo tem que ser grande. E quando a área é grande, o campo tem que ser pequeno. Campo e área são duas grandezas inversamente proporcionais. E assim eu posso tirar a ideia de quê? De que quando as linhas estão mais unidas, mais juntas, o meu campo magnético ele é maior. Quando a área é menor, eu tenho maior campo magnético. E quando a área é maior, eu tenho menor campo magnético. Vai confundir não, tá? Quando a área é maior, o campo magnético é menor. Quando a área é menor, o campo magnético é maior. É o inverso, né? Então, B2 ele é maior que B1. Onde as linhas estão mais unidas, o campo é maior. Aí lembra daquela historinha que eu falei, né? Se a gente apertar a ponta da mangueira, mantendo o mesmo volume de água, só vai mudar o quê? A velocidade da água. A água só sai com velocidade diferente, mas o volume de água permanece o mesmo. Então, mantendo o fluxo de campo magnético o mesmo, o campo ele se torna mais forte com a área menor e mais fraco quando ele está mais disperso. Isso aqui a gente já até sabe a gente já até lembra, só está vendo com outras palavras. Professor, tem certeza que eu lembro disso? Lembra? Deixa eu te perguntar, o campo magnético nos polos é mais fraco ou mais forte? O campo magnético nos polos do ímã é mais fraco ou mais forte? E aí? O campo magnético de um ímã é mais fraco ou mais forte? Mais forte, né? Muito bem, Érica. Por quê? Por que ele é mais forte? Se a gente desenhar um ímã, deixa eu ver onde é que eu posso desenhar um ímã. Imagina que aqui eu tenho um ímã. As linhas, elas vão estar mais unidas aonde? Nos polos, né? Elas estão mais juntas, mais juntinhas nos polos. Então quer dizer que onde eu tenho mais linhas unidas, eu tenho mais campo magnético. Perfeito? O campo magnético em regiões de polos é mais forte porque as linhas estão mais juntas, mais unidas. Já no centro do ímã, nas partes de cima e de baixo,
ele é mais fraco, o campo magnético, porque as linhas estão mais separadas. Então a densidade de linhas é menor. Elas estão mais dispersas. Perfeito? Então isso caracteriza que o campo magnético ele é mais fraco. Bom? E quando eu falo de variação do fluxo, a gente estava conversando sobre um fluxo constante. Pronto, Cleocimar, e se eu dividir ao meio, né, professor? Aí você entra com as propriedades de um ímã. Lembra que eu tenho o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Cleocimar, se eu tiver um ímã norte-sul e a gente cortar esse ímã aqui ao meio, eu vou criar dois outros ímãs. Aqui na esquerda era norte, né? No ímã original. Aqui na direita era sul, no ímã original, não era? Então, Cleocimar, eu vou criar um ímã norte para a esquerda e sul para a direita nos dois ímãs. Esse é o princípio da inseparabilidade. Diz que mesmo se a gente cortar um ímã ao meio, eu vou ter dois pedacinhos que vão continuar sendo ímãs. Então a única diferença aqui, Cleocimar, é só que você tem dois ímãs agora, mas o campo magnético permanece o mesmo. O campo magnético continua forte na região dos polos, porque eu tenho mais linhas unidas perto dos polos. O campo magnético, o formato continua o mesmo. A única diferença agora é que eu tenho dois ímãs. Antes eu tinha um, tenho dois agora. Bom, jovens, e quando a gente estuda a variação do fluxo, a gente até então estava estudando um fluxo constante. Tá? O fluxo não variava. E para variar um fluxo, eu preciso do quê, professor? Eu preciso variar o campo magnético eu preciso, além de variar o campo, eu posso escolher variar a área. Ou eu posso escolher variar o ângulo entre a espira e o campo magnético. Eu posso escolher uma desses três. Ou os três, pode acontecer da gente variar os três. Mas para variar o fluxo, eu só preciso variar um dos três. Ou eu altero a intensidade do campo, ou eu altero o valor da área, a espira maior ou a espira menor, ou eu altero o ângulo de rotação dessa espira. Professor, como é que eu posso variar o campo magnético? Aproximando ou afastando o ímã. Então imagina que eu tenho uma espira aqui. E imagina agora que eu tenho um ímã
sul-norte ou norte-sul. O polo aqui não vai importar para a gente ainda. Então, primeiro, eu escolho aproximar esse ímã da espira. Primeiro, eu escolho aproximar o ímã. O que vai acontecer, professor? Você terá um número maior de linhas passando por essa espira. Eu tenho um número grande de linhas passando por essa espira. Professor, e se a gente tem a mesma situação, mas agora o senhor escolhe afastar o ímã? Eu escolho distanciar o ímã da espira. O que vai acontecer, jovens? O número de linhas que vão passar por dentro dessa espira será menor. Porque mais longe, se eu tenho um ímã mais longe, o que vai acontecer? O campo magnético vai ser mais fraco, né, não? E se o campo magnético é mais fraco, eu tenho menos linhas. Menos linhas. Tá? Um campo mais forte, ele me proporciona um volume de linhas maior. Isso só acontece quando eu aproximo o ímã da espira. Se a gente afastar, você tem uma atração magnética menor. Não é não? Imagina você colocar aí um prego. Pega um prego e coloca o ímã bem do ladinho do prego. Os dois vão se aproximar, vão se atrair com rapidez, com força. Agora você pega o prego e distancia ele do ímã. Ou pega o ímã e afasta esse ímã. Você vai perceber que a atração ela vai ficando bem mais fraca com o tempo. Então você, nesse caso, está variando o campo magnético. O segundo caso, jovens, o segundo caso seria variar a área. Variar a área. Vamos pegar aqui um espira circular ou uma espira quadrada com duas áreas diferentes, uma maior e uma menor. Vamos imaginar que eu queira passar um campo magnético por essa área. O campo magnético que eu vou representar aqui será um campo magnético de saída. Então, vou representar vários círculos com pontinhos no meio, para representar que o campo magnético é de saída. Olha só, eu consegui colocar 6 pontinhos, 6 círculos dentro dessa primeira área. Se a gente agora tentar fazer a mesma coisa para o campo magnético, eu só vou conseguir colocar 2 bolinhas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esse campo magnético,
Para a área maior, ele consegue ter mais linhas passando por dentro dessa espira. Se a área for menor, o número de linhas que passam por dentro da espira também vai ser menor. O número do campo magnético que passa dentro dessa espira também será menor. Você pode fazer isso lateralmente também. Olha só. Área grande, área pequena. Aqui, por essa área maior, eu posso passar um número de linhas bem maior. Olha só, consegui colocar várias linhas passando por dentro dessa espira. Já nessa outra área menor, eu não consigo manter o mesmo número. Se eu colocar as linhas espaçadas da mesma forma, eu não consigo colocar o mesmo número de linhas passando por dentro dessa espira. Então, isso quer dizer o quê? Variando a área, o número de linhas de campo magnético que passam por dentro dessa área também vai variar. Então, variando a área, eu vario o fluxo de indução magnética também. E variando o ângulo, eu também posso variar o fluxo. A gente viu isso mais cedo na aula. Eu fiz os seguintes desenhos para vocês. Eu fiz dessa maneira, não foi? Oi. Então, jovens, olha só. Se o meu campo for vertical e a minha espira tiver a sua área direcionada para, olha só, direcionada para a vertical também, eu tenho um número de linhas passando. Agora veja só. Se a minha espira estiver direcionada para a sua lateral, ou seja, a sua superfície estiver voltada para o lado, para a horizontal, e o campo for vertical, você não tem nenhuma linha de campo magnético atravessando essa espira. Nenhuma linha vai conseguir atravessar. Então, isso mostra que o ângulo entre a superfície da espira e o campo magnético será importante. Esse ângulo, ele é importante. Por quê? Porque através do ângulo eu posso dizer se vão passar muitas linhas de campo magnético ou poucas linhas de campo magnético. Passando muitas linhas, o fluxo é grande. Passando poucas linhas, o fluxo é pequeno. E assim eu consigo variar o fluxo de acordo com o ângulo que eu coloco. Perfeito?
Bom, jovens, a gente vai então finalizar o nosso tema de hoje na primeira aula. E na segunda aula a gente vai só resolver questões. Tá bom? Nosso segundo horário é só voltado para a resolução de questões. A gente então vai se encontrar daqui a pouquinho, 2 minutinhos de pausa e a gente está de volta, tá bom? Até a segunda aula, jovens. Tchau, tchau.